Muito boa noite, futuros aprovados! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a professora Lara Lopes, professora aqui de Patologia Oral da Odon Concursos. E bom, gente, sejam bem-vindos novamente à nossa live, né? Totalmente focada na banca FCC, preparando vocês para o concurso de Barueri. Tá bem focada na minha disciplina, né? Obviamente que eu sou apaixonada, que é Patologia. E bom, pessoal, para dar um tempinho aí, né, pra galera ir entrando, quero dar um recadinho aqui para vocês, tá? O que vai acontecer na nossa live de hoje? Eu trouxe algumas questões, tá bem? Pra gente resolver juntos e também revisar alguns conceitos, né, que eu julguei muito importantes, não só para FCC, né, principalmente para FCC, mas não apenas, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais em alguns assuntos, ok? Relacionados à patologia. E um detalhe, gente, as questões que eu coloquei aqui, elas são um pouco mais antigas, tá? Questões que são mais recentes, eu vou abordar na revisão de patologia, tá certo? Então, assim, eu achei bom fazer dessa forma, né? Primeiro, porque não tem tantas questões recentes assim. E segundo, porque a gente consegue traçar um perfil, né, bem completo da branca, não. um perfil bem completo da banca, tá? Então, a gente analisa questões que já caíram, questões que estão caindo recentemente, para vocês entenderem bem como a patologia é cobrada dentro da FCC, tá certo? Então, pessoal, vamos começar, né? Só antes da gente realmente ir para as questões propriamente ditas, pessoal, eu trouxe aqui, né, uma revisão rapidinha, né, sobre o concurso de Barueri, até para a gente dar uma motivada, né? Então, a banca, pessoal, que está organizando é a nossa querida FCC, né, Fundação Carlos Chagas, tá? Com uma vaga, pessoal, e a carga horária de 20 horas, tá? Então, você vai trabalhar aí meio período, tá? Você não trabalha, né, a carga horária completa, que a gente diz assim, né? O salário, gente, não é nada menos, né, que R$8.000, um pouquinho mais de R$8.000. Então, assim, gente, tá maravilhoso, né? E o que cai nesse concurso, gente? Cai os conhecimentos gerais, tá certo? Que é português e raciocínio lógico, e também os conhecimentos específicos. E a data da prova, gente, é dia 22 de março, então tá chegando aí, né? Tá quase. Agora sim, gente, vamos para as nossas questões, né? Pessoal, uma coisa aqui também que eu quero falar com vocês. O que eu recomendo, gente? Sempre falo isso nas minhas revisões. Tentem pausar, tá? A questão, resolver, tá? E depois vocês assistem a explicação. Eu acho que assim, vocês conseguem identificar o que vocês não conseguiram entender, o que vocês tiveram dúvidas, né? Para aí depois vocês assistirem a explicação, tá certo? Então vamos lá, gente. Número 1, deixa eu pegar minha caneta aqui de uma vez. Questão aí, pessoal, de um tema que, assim, cai não somente na FCC, gente, mas esse tema estudem, tá? Porque as bancas adoram isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Número 1. A leucoplasia é uma lesão. E aí tem as alternativas, né, gente? E antes da gente analisar as alternativas, tá? Vou ler com vocês, mas antes disso, vamos revisar um pouquinho sobre o que é a leucoplasia, beleza? Aí a gente, né, consegue resolver a questão de uma forma melhor. Então, vamos lá, pessoal. A leucoplasia, gente, é uma mancha ou placa branca que não pode ser caracterizada como qualquer outra doença. O que isso significa? Existem um grupo, né, de lesões que se manifestam como manchas ou placas brancas, tá? E aí, se a gente não consegue colocar a lesão que a gente vê ali, né, na clínica dentro da definição de nenhuma outra dessas lesões, a gente coloca em leucoplasia, tá? Então, depois de descartar todos os diagnósticos, né, como, por exemplo, candidíase, a gente viu que não é uma candidíase, tá? A gente, né, vai considerar uma leucoplasia, tá? E, pessoal, a leucoplasia, ela é a lesão potencialmente maligna mais comum. O que isso significa, pessoal? Que ainda não é câncer, aquele tecido ali, mas ele tem chance de se tornar maligno, tá? De sofrer malignização, tá bem? Então, aquilo ali ainda não é câncer, mas pode se tornar, ok? E
Bom, pessoal, a leucoplasia ela tem predileção pelo sexo feminino, tá? Então, 70% dos casos de leucoplasia acometem homens, ok? E geralmente as pessoas atingidas, pessoal, têm mais de 40 anos de idade. Então, a gente costuma falar, né, que atinge muito pacientes ali de meia idade, tá certo? A leucoplasia, gente, também vocês precisam saber que ela é muito associada ao tabagismo, tá certo? Inclusive, né, em alguns casos, depois que o paciente para de fumar, às vezes a leucoplasia ela pode até regredir, tá certo? E os locais, gente, que ela mais gosta de aparecer, né, que ela tem maior predileção, são esses daqui: o vermelhão do lábio, a mucosa bucal e gengiva, tá certo? E bom, pessoal, a biópsia aqui, ela é necessária, tá? Por quê, gente? Porque é uma lesão potencialmente maligna e a gente não sabe exatamente o momento que ela vai se tornar ou já se tornou câncer, carcinoma, tá bem? Inclusive, né, o carcinoma, ele pode ter várias manifestações, né? Mas uma delas é justamente esse aspecto, né, leucoplásico, como se fosse uma mancha branca. Tá bem? Então, assim, a gente ainda, né, não sabe se pode ser uma leucoplasia só mesmo, né? Ou se já se transformou para carcinoma, tá? Se já veio a sofrer malignização. Por isso que aqui, pessoal, a biópsia é, assim, extremamente necessária, tá certo? E lembrando, gente, aqui eu coloquei as localizações para vocês mais comuns, tá? Mas pode acontecer em qualquer lugar da cavidade oral, tá? E bom, pessoal, a leucoplasia ela pode se manifestar de algumas formas diferentes, tá bem? Então, ó, na primeira imagem aqui, ela é chamada grossa ou homogênea, tá? A segunda aqui, granular, e ela também pode ser verrucosa proliferativa, beleza? Sendo que essa última aqui, pessoal, a verrucosa proliferativa, ela é menos comum, porém, quando ela acontece, ela é a mais agressiva, tá certo? Então, assim, percebam, né? A leucoplasia tem aspectos diferentes, elas são, inclusive, irregulares, tá? Tô falando isso, pessoal, porque já teve questão cobrando coisas do tipo, tá? Ah, qual o aspecto, né, de uma leucoplasia, enfim. E também, pessoal, assintomáticas, tá? O paciente não costuma sentir nada aqui. E aí, gente, qual que vai ser o tratamento, né, para leucoplasia? Na maioria dos casos, gente, a gente vai realizar a remoção cirúrgica, tá bem? Principalmente se a gente vê ali, né, na biópsia que a displasia celular, que a alteração celular, ela tá intensa ou moderada, tá bem? Então, significa que alguma coisa ali das células já não tá muito bom, né, gente? Então, a gente não vai correr o risco, tá? Por isso, a gente faz a remoção cirúrgica. Em alguns casos, gente, né, casos mais leves, a gente pode tentar fazer um acompanhamento. Então, por exemplo, paciente que é tabagista, né, que fuma. A gente pode orientar ele, né, a parar de fumar e aí acompanhar essa lesão de perto para ver se regride, né, ou se mantém, ou se evolui. Então, assim, para casos mais leves a gente pode tentar fazer isso, tá? Mas a maioria é realmente remoção cirúrgica, beleza? Então, agora sim, pessoal, vamos voltar para a nossa questão, né? Então, a leucoplasia é uma lesão, letra A, branca, que deve ser biopsipada devido ao seu potencial de malignização. Gente, falamos isso agora, né? Então, gabarito letra A, realmente é uma lesão branca e que tem potencial de malignização e por isso a gente deve realizar a biópsia. Letra B, nodular. Já vimos que não, né? Cujo diagnóstico diferencial inclui o nervo esponjoso e a eritroplasia. Pessoal, eritroplasia também não entraria muito em diagnóstico diferencial, tá? Porque a eritroplasia, ela é caracterizada como uma mancha ou placa vermelha, tá? Diferentemente da leucoplasia, ok? Que é branca, então não. Letra C, branca, cuja localização mais frequente é a gengiva inserida. Gente, a gente não falou nada especificando a gengiva inserida, tá? Então, não. Letra D, nodular, não, né? Que acomete a mucosa labial, ok. Até pode ser. E letra E,
branca associada ao trauma por próteses também não, gente, porque, né, não tem associação direta, tá? Então, realmente, gabarito letra A. Próxima, gente, vamos lá, número 2. O procedimento mais adequado para um paciente que apresente um fibroma consiste em... Então, pessoal, como a questão aqui, né, pede fibroma, vamos revisar um pouquinho o fibroma antes da gente olhar as questões, as alternativas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui diretamente da minha aula, né, pra gente revisar o fibroma traumático. Pessoal, o fibroma, ele é uma lesão que surge em resposta, tá, a uma irritação ou a um trauma local, ok? A localização mais comum dele, gente, é na mucosa jugal ao longo da linha de oclusão. Por quê? Trauma, gente, trauma frequente, né? Às vezes a bochecha entra ali mesmo, a gente morde ali, tá? E outras localizações possíveis também, pessoal, comuns, né? Mas não tanto quanto a mucosa jugal. Mucosa labial, língua e gengiva. E aí, o fibroma traumático, gente, ele pode representar uma maturação fibrosa de um granuloma piogênico, tá bem? Então, um granuloma que foi ficando ali, foi sofrendo maturação fibrosa, né? E se tornou aí um fibroma traumático. Como que ele vai se apresentar, pessoal? Nódulo, ok? De superfície lisa. A coloração, gente, geralmente ela é rosada, tá? Semelhante à mucosa normal. Então, ó, percebam, né? A coloração rosada aí tá a cor da mucosa mesmo. A maioria das lesões, gente, é céssio, mas algumas são pediculadas. O que isso significa, professora, de céssio e pediculada? Gente, céssio é quando a lesão ela tá mais fixa no tecido, tá? Então, a base dela, ela é mais extensa, ela tá bem fixada ali no tecido. Aí a gente vai chamar ela de céssio. Porém, se é pediculada, pessoal, pediculada não lembra pendurada? É como se ela tivesse ali realmente pendurada. A base dela é mais curtinha e a altura é maior. Então, ela fica meio pendurada mesmo, tá? E o tamanho, pessoal, aqui é variável, tá? Vai de poucos milímetros até vários centímetros, mas a maioria aí, né, fica na média de 1,5 centímetro, tá? Continuando, gente, nos pacientes que são negros, o fibroma ele pode apresentar uma pigmentação diferente, tá? De cor cinza acastanhada. Então, ó, percebam aqui, nessa imagem é um fibroma em um paciente negro, tá? Então, percebam como que aqui a coloração é um pouquinho diferente, né? Além disso, gente, a superfície do fibroma pode estar branca, tá? Em alguns casos, por sofrer ali uma hiperqueratose, tá? Por irritação contínua, ok? Isso não cai tanto, né? Mas eu acho importante também colocar, porque vai que, né? A gente nunca sabe. Banca a gente nunca sabe, gente. E bom, o fibroma, ele geralmente é assintomático, tá? O paciente não vem queixando dor, não vem queixando nada, porém, pode acontecer se houver ulceração traumática. Então, teve a lesão ali e o paciente começou a, por exemplo, morder, né? E aí, sofreu uma ulceração, tá? É mais comum, gente, da 4ª à 6ª década de vida, apesar de que pode acontecer em qualquer idade, ok? Mais comum é em mulheres, tá bem? E o tratamento, gente, qual que vai ser? A excisão cirúrgica. A gente vai remover essa lesão, tá? E sempre, pessoal, remover a lesão, fez biópsia, seja incisional ou excisional, histopatológico, tá? Tem que mandar para ser analisado, ok? Guardem isso aí é para tudo. Se fez biópsia, se removeu, histopatológico, tá? E aqui as recidivas, gente, são raras. E importante também, não coloquei aqui no slide, né? Mas é importante também a gente procurar a causa, tá? Do que tá causando esse fibroma, né? Do que pode ter causado, ver se esse fator ainda se mantém, tá bem? Justamente, né, pra gente evitar alguma recidiva possível. Então, agora sim, gente, voltando para a questão. O procedimento mais adequado para um paciente que apresente um fibroma consiste em... Vamos lá. Letra A. Excisão cirúrgica conservadora, prescindindo de exame histopatológico. Gente, olha que pegadinha isso aqui. Às vezes, a gente erra as questões porque a gente não sabe o significado da palavra, tá?
Prescindir, gente, significa dispensar. Então, a excisão cirúrgica conservadora, ok. Prescindindo, dispensando exame histopatológico? Não, tá, gente? Até porque, pessoal, a gente fala isso, né, na aula lá dentro da plataforma, que as lesões, elas são muito parecidas entre si, sabe? Então, assim, na teoria, gente, ok, elas conseguem se diferenciar ali, né, por alguns aspectos e tal, mas às vezes na clínica, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, um granuloma, vamos colocar assim, às vezes um pouco mais rosado, de um fibroma, tá? Então, assim, por isso que é importante, e não só, tá, gente? Isso foi só um exemplo. Por isso que é muito importante a gente enviar pro histopatológico, tá? Pra gente ver se realmente é aquilo que a gente estava pensando, ok? Então, realmente, gente, aqui, ó, não, porque não vai prescindir, não vamos dispensar o histopatológico, tá? Letra B. Exame histopatológico da peça excisada, pois alguns tumores benignos e malignos têm aparência clínica semelhante. Nosso gabarito, gente, é exatamente isso aqui, ó. Então, ó, percebam, a gente vai fazer o exame histopatológico da peça excisada, ou seja, depois do que? Da excisão cirúrgica que a gente comentou, né? Porque alguns tumores, né, algumas patologias, elas são semelhantes, tá, gente? A gente não consegue diferenciar só de olho. Às vezes sim, às vezes não, tá bem? Então, assim, a gente tem que realmente mandar para o histopatológico até para a gente confirmar, né, nossa suspeita, nossa hipótese diagnóstica, ok? Vamos lá. Letra C. Remoção do trauma associado à lesão e preservação. Gente, remover o trauma é importante? É. Só isso? Não, tá? Então, não. Letra D. Biópsia incisional, visto que seu prognóstico é ruim e de alto potencial de malignização. Gente, prognóstico é ótimo, tá? Recidiva, inclusive, rara, e não tem alto potencial de malignização, tá certo? Não falamos nada disso, nada a ver, questão viajou. Letra E. Radiografia periapical da lesão como exame complementar. Pra quê, gente? Pra que a gente vai fazer uma radiografia? Pra ver o que a gente já tá vendo? Não, né? Então, não falamos nada disso e realmente não faz sentido, tá? Então, gabarito letra B. Beleza, galera? Animados aí, bebe uma aguinha e vamos continuar. Número 3. Vamos lá, gente. A questão baseia-se no texto abaixo. Paciente com 53 anos de idade, sexo feminino, apresenta ulceração rasa de contorno nítido na face lateral da língua, com eritema ao redor da lesão e exudato amarelado no seu interior. Gente, só uma coisa, quando falar eritema, lembrem-se de vermelhidão, tá? A lesão tem diâmetro de 3 milímetros e o paciente refere dor e dificuldade para se alimentar. Tais sinais e sintomas são compatíveis com o diagnóstico de... Então, ó, a gente vê aí, né, uma paciente de meia idade, com uma ulceração, né, rasa ali na língua, que tem uma vermelhidão e um exudato amarelado no interior, né? E a paciente está com dor e dificuldade de alimentar. Então, vamos lá, gente. Letra A. Eritema multiforme. Pessoal, aqui não vai ser o eritema multiforme, porque as lesões do eritema multiforme, elas geralmente são múltiplas, tá? São bolhosas e também avermelhadas, né? Apesar de avermelhadas bater aqui, não falou nada exatamente de bolha, né? Nem de lesões múltiplas. E aí, geralmente, pessoal, vai acometer muito o lábio, tá? Então, aqui não encaixa muito no nosso diagnóstico. Então, a gente pode cortar. Letra B. Afta vulgar. Pessoal, isso daqui é a descrição típica de afta, tá? Ou de ulceração aftosa, também chamada, tá certo? A gente vai revisar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, isso daqui é típico, ó. O eritema ao redor, o halo eritematoso ao redor da lesão, tá? E esse exudato amarelado, tá bem? A gente vai ver, mas isso aqui, gente, bate com tudo, tá? Ó, dor e dificuldade para alimentar. Perfeito, gabarito, letra B. Letra C. Lúpus eritematoso.
Pessoal, as lesões do lúpus, né, elas são ulceradas, né, geralmente são crônicas, tá? E elas têm um aspecto de estrias brancas, tá, gente, na periferia delas. Então, assim, teria uma descrição melhor para o lúpus, sabe? Eles poderiam citar isso, poderiam também citar o quadro sistêmico associado, tá bem? E não citaram. Então, também não se encaixa tanto em lúpus eritematoso. Letra D, mucocele. Gente, mucocele é uma lesão, tá? Que é translúcida, tá certo? Geralmente ela é translúcida. E ela é associada a glândulas salivares, tá? E é muito comum também no lábio inferior. É típico da questão trazer no lábio inferior, tá? E aí, geralmente, as questões, elas trazem pra gente, quando é mucocele, que o paciente, ele vai, reclama que tem uma bolha ali, e aí ela enche de líquido, extravasa, e aí depois enche de novo, tá? E, gente, não tem nada a ver, né? A mucocele, ela não se manifesta dessa forma que tá ali, tá bem? Então, não. E letra E, rânula. Gente, a rânula, ela é uma mucocele, tá? Porém, localizada no assoalho bucal, tá? Geralmente ali embaixo ali da língua, né? E ela tem um aspecto, na maioria dos casos, azulado, tá certo? Então, assim, gente, mesma coisa. Não teve nada aí que pudesse levar a gente, né, pra rânula. Não é uma lesão que se manifesta como ulceração, tá? Então, realmente, gabarito letra B. Beleza, pessoal? Então, agora, né, vamos revisar um pouquinho sobre esse assunto, né, das ulcerações aftosas recorrentes. Bom, gente, essas ulcerações, né, as aftas, elas se originam, né, de um monte de fatores possíveis, tá? E aí, depois que algum elemento ali dos fatores possíveis, né, que são esses daí que estão na tela para vocês, depois que esse fator começa a desencadear a lesão, tem uma reação imunológica, tá certo? Que começa a destruir ali a mucosa. Por isso que, tipo, tem um fator, né? E aí depois ocorre em seguida essa reação imunológica, tá? E os fatores, gente, são esses daqui, tá? São vários. Então, ó, alergia, predisposição genética, né? Anormalidades hematológicas, tá? Influência hormonal, fatores imunológicos, já que a gente viu, né? Já que tem uma reação imunológica, né? Aqui o fator imunológico também tá envolvido, tá certo? Agentes infecciosos, deficiências nutricionais, tá? Já vi também muito falta de vitamina não, gente, falta de ferro, tá? Deficiência de ferro. Suspensão do fumo, estresse e trauma, ok? Então, esses aqui são todos os fatores possíveis. E aí, gente, as ulcerações aftosas recorrentes, elas têm algumas variantes, tá? Que é a variante menor, maior e herpetiforme. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, vamos lá. A variante menor, pessoal, é a variante menos recorrente e de duração mais curta. Menos recorrente, gente, significa que ela recorre menos, então ela tem menos episódio de aparecer novamente, tá? Elas surgem quase exclusivamente na mucosa não queratinizada, ok? E é raro em mucosa que é queratinizada. Então, quais mucosas, né, são queratinizadas? Palato duro, gengiva, dorso da língua, vermelhão do lábio, ok? E a lesão típica, gente, é que ela tem uma membrana fibrino-purulenta. Lembra que a gente falou disso lá na questão? Um exudato amarelado, né? Uma membrana fibrino-purulenta, branco-amarelada, tá? Com que, gente? Com um halo eritematoso ao redor. Então, ó, percebam aqui esse halo, né? Eritematoso, esse círculo mesmo em volta da lesão eritematoso, vermelho, né? Avermelhado. O tamanho, gente, é de 3 a 10 milímetros, tá? E a cura, pessoal, acontece de 7 a 14 dias e não costuma deixar cicatrizes, ok? Pode acontecer de 1 a 5 lesões, tá? Por episódio, ok? E aqui, gente, a dor é desproporcional ao tamanho. O que isso significa? Que a lesão, gente, é pequena, né? Alguns milímetros aqui, porém a dor que ela causa
incomoda muito o paciente, tá? Então, a gente viu até no enunciado, né, que a paciente está com dificuldade de alimentar, porque é realmente uma dor desproporcional para o tamanho da lesão, tá certo? Locais mais comuns, pessoal: mucosa jugal, mucosa labial, língua, fundo de vestíbulo, assoalho e palato mole, tá? Todos esses locais aqui são os mais comuns, tá certo? Vamos falar agora, gente, da variante maior. O que muda? Aqui elas são maiores e mais profundas, tá? Então, ó, a gente percebe aqui que realmente tem uma diferença, né? Tamanho, gente, de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Então, aqui, realmente, ela já é maiorzinha, né? Também, pessoal, duração, 2 a 6 semanas. Já dura mais também, né? E uma coisa, assim, diferente, pessoal, é que elas podem causar cicatrizes após a cura, tá? Então, assim, tem até aqui na imagem, não sei se dá pra vocês verem, mas tem uma cicatriz aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais pra frente aqui, uma cicatriz também de uma afta que já aconteceu antes, tá certo? Número de lesões, gente, de 1 a 10 por episódio, tá? E quais são os locais mais comuns? Gente, mucosa labial, palato mole e fauces amidalianas, ok? E o início, gente, geralmente é após a puberdade, tá? E pode persistir aí por 20 anos ou mais. Então, assim, ela realmente, né, recorre mais, tá? E em casos raros, gente, as cicatrizes, né, elas podem limitar a abertura da boca, tá bem? Então, assim, isso daí é um ponto interessante, né? A gente, às vezes, não conhece tanto e não pensa que a afta pode causar um problema tão grande para o paciente, né? Mas pode. E aqui, gente, vamos falar agora da variante herpetiforme. Pessoal, uma coisa, né, que vou até citar ali depois, não tem nada a ver com herpes, tá? Então, vamos lá. Nessa variante, gente, tem um número maior de lesões, tá? E recorrência mais frequente, tá bem? De todas é a que tem a recorrência mais frequente. Então, ela vai aparecer mais vezes, tá? As lesões aqui, elas são pequenas, de 1 a 3 milímetros de diâmetro e podem haver, pessoal, até 100 úlceras por episódio, tá certo? Então, assim, é bastante afta, né? E aí, ó, a aparência delas é semelhante ao herpes, por isso que tem esse nome, gente, herpetiforme, né? Forma do herpes, tá? Porém, ela não é causada pelo vírus da herpes, ok, gente? E aí elas podem coalescer, tá? Ou seja, se juntarem e formar úlceras maiores e irregulares, tá bem? A cura dela, gente, é de 7 a 10 dias, porém as recidivas são próximas. Então, ela vai, como eu disse para vocês, recorrer, né, de uma forma mais frequente, tá? E os locais, gente, principalmente mucosa não queratinizada, tá? Mas pode afetar qualquer área da mucosa oral, tá? E é mais comum em mulheres, principalmente mulheres que estão no início da fase adulta, tá bem? Então, aqui, gente, uma imagem para vocês verem, né, essa variante aí, herpetiforme, ok? Então, realmente, pessoal, não tinha como ser outro gabarito, né? A gente viu que bateu tudo. Então, agora, próxima questão, vamos lá, questão número 4. A questão baseia-se no texto abaixo. Baseia-se no texto abaixo. Paciente com 64 anos de idade, sexo masculino, apresenta no palato duro uma lesão nodular submucosa, céssio com 3 centímetros de diâmetro. Submucosa, gente, abaixo aí da mucosa, tá? A mucosa que recobre essa lesão não apresenta alterações de cor, textura e superfície. A lesão é pouco consistente à palpação. Tais sinais são compatíveis com o diagnóstico de... Então, vamos analisar, gente. Letra A, lipoma. Pessoal, lipoma não é uma lesão comum no palato duro, tá? Ela aparece principalmente em mucosa jugal e vestíbulo bucal, tá bem? A gente tem que lembrar, né, que o lipoma, ele é uma neoplasia de tecido adiposo, tá? E no palato a gente não tem, né, tanto assim disso, tá bem? Por isso que não é tão comum, tá? Então, assim, não se encaixaria tanto aqui, beleza, gente?
Então, não. Letra B, sarcoma de Kaposi. Pessoal, sarcoma de Kaposi, ele é uma neoplasia maligna, tá? Que tá muito associada ao HIV, tá bem? E aí, aqui, gente, apresentaria alteração de cor, tá? Ou de tecido, beleza, gente? Geralmente, o sarcoma de Kaposi, ele tem uma coloração aí meio acastanhada, tá? Então, assim, realmente, né, não tem nada que indique pra gente, tá, pessoal? E também, né, é uma neoplasia maligna, então teria uma alteração de tecido ali, tá? Então, não. Letra C, fibroma. Gente, a gente viu o fibroma, né? A gente viu que, inclusive, geralmente ele não é submucoso, né? Ele tá ali e ele é muito associado com trauma. Não teve nada aqui, gente, que, né, mostrou que poderia ser um fibroma, tá bem? Letra D, adenoma. Gente, sim, tá? Principalmente, pessoal, a localização, tá bem? É bem típica localização de adenoma pleomórfico no palato, tá? As questões cobram muito isso e realmente bate com todas as informações aqui que o enunciado trouxe, tá? Então, gabarito letra D, a gente vai revisar um pouquinho sobre ele. E letra E, neuroma. Não, gente, neuroma é muito raro no palato, tá? E nada indica que é uma lesão aí associada a nervo, tá bem? É uma lesão derivada, né, do nervo, que é o que o neuroma é. Então, também não. Então, agora, gente, vamos revisar um pouquinho sobre o adenoma pleomórfico, né, que cai bastante também nas questões de uma forma geral, tá? Bom, gente, o adenoma pleomórfico também pode ser chamado de tumor misto benigno, ok? Geralmente as questões não cobram esse nome, mas vocês têm que saber também, né? Porque vai que... E é uma neoplasia de glândula salivar, tá, gente? E é a neoplasia de glândula salivar mais comum, ok? E acomete, pessoal, principalmente a parótida, tá? A glândula parótida. E como que ela vai, né, se apresentar? Um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento. E, pessoal, quando a gente fala de firme, gente, não é duro, tá? Não é duro, significa que ela tem alguma consistência ali, mas ela não é dura e rígida, ok? E bom, pessoal, o adenoma pleomórfico ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? Porém, é mais comum em adultos jovens e de meia idade. Então, pessoas ali, né, entre 30 e 60 anos, ok? E, gente, tem predileção aí pelo sexo feminino, ok? E aí percebam, né, que a questão ela tenta até fazer uma pegadinha, né, colocando que é pouco consistente a palpação, né, gente? Mas igual eu falei com vocês, o lipoma, né, que seria alguma coisa mais próxima que a gente poderia considerar ali, não poderia ser pela localização, não é típico, sabe? E as questões, elas geralmente vão para o que realmente é muito típico, tá? E assim, aqui o adenoma pleomórfico, ele não é duro, rígido, tá? Não, ele é firme. Então, tem uma consistência, vamos dizer assim, intermediária, tá? Então, vamos lá, gente. Os adenomas pleomórficos, né, quando eles afetam a glândula parótida, normalmente eles vão acometer o lobo superficial ali da glândula, tá? Sendo assintomáticos e não provocando paralisia facial, tá bem? E quais são as localizações mais comuns, gente? Palato, lábio superior e mucosa jugal, tá? Principalmente, gente, palato, ok? Então, assim, quando tiver alguma coisa no palato, a gente já tem que considerar adenoma pleomórfico, tá? A gente já tem que pensar nele, ok? E aí, gente, qual que vai ser o tratamento do adenoma pleomórfico, né? A gente vai fazer a excisão cirúrgica desse tumor. E aí, os tumores no palato, pessoal, devem ter uma margem de segurança, tá? Por quê? Porque eles têm mais chance de recidiva. Então, a gente tem, né, que fazer uma margem de segurança para assegurar que não ficou nenhuma célula, ok? E aí, pessoal, para as lesões que estão localizadas, né, no lobo superficial da glândula parótida, a gente recomenda, né, a parodidectomia superficial. Ou seja, gente, a gente vai retirar ali uma
parte da glândula, não ela inteira, tá certo? Por quê, gente? Porque, vamos ver se vocês estão bons aí de anatomia. Tem uma estrutura muito, muito importante que passa ali por perto, que é justamente qual, gente? Quero ouvir vocês aí da casa de vocês, que é o nervo facial, tá? Então, se a gente fazer essa parodintectomia superficial, a gente consegue desviar ali do nervo, tá? E aí tem mais chance da gente preservar esse nervo, tá certo? Porém, né, se esse tumor, né, tiver localizado no lobo profundo da glândula parótida, o que é mais raro, né, aí talvez a gente precise fazer a remoção total dessa glândula, tá certo? E aí, se possível, gente, a gente faz a preservação do nervo facial. Porém, nem sempre dá, né? E aí o paciente pode ficar com sequela, tá certo? E o último detalhe aqui, gente, é que o adenoma pleomórfico, ele pode sofrer transformação maligna, tá? Muito raro, de 3 a 4% dos casos. E essa chance, né, de malignização, ela aumenta com o tempo, tá? Então, quanto mais tempo o paciente vai deixando, mais pode acontecer, né, essa malignização. Porém, é bem raro, tá? Então, por isso, gente, não tem como ser outra coisa, né, da nossa questão, a não ser o adenoma. Beleza? Então, vamos lá, gente. Próxima questão, questãozinha aí de número 5. Atenção, a questão baseia-se no texto abaixo. Muito obrigada, questão. Eu nem imaginava, né? Vamos lá. Paciente com 64 anos de idade, sexo masculino, apresenta no palato duro uma lesão nodular submucosa céssio com 3 centímetros de diâmetro. Mesma coisa da outra, né, gente? A mucosa que recobre essa lesão não apresenta alterações de cor, textura e superfície. A lesão é pouco consistente à palpação. Então, o mesmo enunciado da outra, tá? Mas não se preocupe, gente, não coloquei a questão errada, tá? O tratamento indicado acabamos de revisar, né? Então, vamos dar uma olhada. Quimioterapia, pessoal? Não. A gente, né, mesmo que a gente não soubesse, tá, pessoal? Que a gente, né, não tivesse pensado no adenoma na última questão. Aqui não tem aspecto de lesão maligna, tá? Porque não tem alteração de cor, não tem alteração de textura, de superfície, né? Então, assim, tá tudo indicando, né, que é uma lesão benigna, tá? Então, a gente não vai submeter o nosso paciente a uma quimioterapia, né? Letra B, acompanhamento radiográfico? Não, né, gente? A gente não vai deixar a lesão ali, né, sem saber o que é, com certeza, né? Só deixando crescer? Claro que não. Então, não. Letra C, remoção cirúrgica. Foi o que a gente conversou, né, sobre o adenoma pleomórfico e realmente, gente, geralmente lesões benignas, né, a gente faz a remoção cirúrgica, tá? Então, gabarito, letra C. Radioterapia, pessoal, mesma coisa da quimioterapia, né? A gente não vai submeter o paciente a um tratamento, né, de uma lesão maligna aqui, assim. E letra E, não intervenção. Também não, né, gente? Senão a gente só vai, deixa crescer aí e é isso, né? Não é problema meu, então, claro que não, né, gente? A gente tem que intervir, sim, com certeza, tá? Então, gabarito realmente, pessoal, letra C, ok? Voltando aí só para vocês verem, né? A gente viu excisão cirúrgica, né? É o nosso tratamento, inclusive com margem de segurança, ok? Gabarito letra C de novo, que eu gosto de colocar a questão duplicada, né? Mas a gente já tinha visto. Vamos lá, gente. Número 6. A correspondência correta entre a lesão fundamental e sua descrição é... Então, gente, antes da gente resolver, né, já que a gente já sabe o tema aqui, lesão fundamental, vamos revisar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Gente, lesão fundamental, assim, é o início da patologia. A gente precisa entender as lesões fundamentais, que são as formas que as lesões vão se parecer, onde a gente vai enquadrar elas, tá? Então, vamos fazer uma revisão sobre as nossas lesões fundamentais, pessoal.
Então, primeira lesão fundamental é a mancha ou a mácula, tá? E o que é a mancha ou a mácula? É a alteração da coloração da mucosa bucal. Então, o tecido ali muda de cor, tá bem? Não tem elevação ou depressão do tecido, é só alteração de cor, tá? E aí elas podem ser endógenas ou exógenas, né? Então, a pigmentação pode vir de dentro do nosso corpo, tá? Ou de fora. Tá certo? Então, por exemplo, uma exógena, né, uma mancha exógena, a gente poderia citar, por exemplo, a tatuagem por amálgama, tá? Uma endógena, a gente poderia citar uma eritroplasia, certo? E aí, gente, seguinte, alguns autores, eles fazem distinção de mancha ou mácula, e alguns autores não, tá? Mas é importante vocês saberem, né? Porque pode acontecer de aparecer na prova de vocês. Então, a mácula, gente, em geral, ela não ultrapassa 1 centímetro, segundo alguns autores, tá bem? Então, assim, a mácula, né, em tese, seria menor do que a mancha, ok? Vamos passar, gente, para a próxima lesão fundamental. Vamos falar das lesões, né, de formações sólidas. Então, a próxima lesão fundamental é a placa, tá? Existem 3 lesões, se não me engano, acho que são 3 mesmo, de formações sólidas. A placa, o nódulo e... Gente, eu esqueci, fugiu o nome, meu Deus do céu. O grânulo. Nossa senhora. Não, o grânulo não, gente, a pápula. Deu branco. Abafa. Então, a placa, a pápula e o nódulo, tá? E aí, gente, seguinte, vamos falar primeiro da pápula, da placa. Na placa, pessoal, vai ter uma elevação da superfície, tá? Então, assim, todas as formações sólidas têm aumento de volume, ok? Na placa também. E aí vai ter uma elevação da superfície. Mas a diferença aqui, gente, é que a base dessa lesão, ela é maior do que a altura, tá bem? Então, percebam aqui, ó. Aqui, gente, a extensão dessa lesão, ela é grande, porém ela não é alta. Ela é larga, né? Então, a base dela é muito maior do que a altura, ok? E ela é muito presente, gente, em leucoplasias, tá? Leucoplasias geralmente se manifestam como placas, ok? A pápula, gente, que eu esqueci, só me vinha o grânulo de Fordyce, né, na cabeça. E aí eu lembrei, grânulo não, é pápula. Então vamos lá, gente. A pápula. Ela é uma elevação circunscrita, ok? Inclusive, ó, aqui ó, são os grânulos, tá? Os grânulos de Fordyce, né? Grânulos de Fordyce, que são pápulas, tá bem? Então, são elevações circunscritas, pessoal, que podem ser únicas ou múltiplas, tá? Que no caso dos grânulos de Fordyce são múltiplas, ok? E elas medem até 5 milímetros, beleza? Agora, os nódulos, pessoal. Os nódulos, eles são maiores do que 5 milímetros, tá? São elevações circunscritas também. Então, a diferença principal, né, de nódulo e pápula é que a pápula tem até 5 milímetros. O nódulo é maior, tá? E eles podem ser superficiais ou profundos, ok? E, gente, uma observação, né? Alguns autores, eles colocam, né, que a partir de 2 ou 3 centímetros, geralmente 3 centímetros, o nódulo, ele passaria a se chamar tumor, tá? Porém, assim, algumas bancas usam isso, outras não, tá? Por quê, gente? Porque o termo tumor, às vezes, assusta o paciente, tá? Então, a gente fala, você tá com um tumor, o paciente já pensa em câncer. E nem sempre é, tá? Então, por isso que, sim, evita-se isso. Mas algumas bancas trazem, tá? Algumas questões trazem. Bom, pessoal, vamos passar agora para o grupo, né, das coleções líquidas, ok? Que são 2, as vesículas e as bolhas, ok? Então, vamos lá, gente. As vesículas, elas são menores do que 3 milímetros, tá bem? Algumas referências, gente, colocam 5 milímetros ali, tá? Mas geralmente o que é considerado é 3 milímetros, tá certo? Não se preocupem, não vai ter uma questão falando assim, a vesícula é até 3 letra A ou 5 letra B milímetros, tá? Não se preocupem que isso não acontece, tá bem? Então, ó, elas são menores que 3 milímetros, elas contêm o quê, gente? Líquido no seu interior,
tá? Geralmente as vesículas, elas são múltiplas e agrupadas, ok? E elas são formadas, né, por várias cavidades ali que tem líquido no seu interior, tá? Estão muito presentes, gente, em herpes, ok? Como a imagem aqui, herpangina, varicela, tá? E quando elas contêm pus no seu interior, elas são chamadas de pústulas, tá certo? Agora, pessoal, vamos para as bolhas, né? Qual que é a diferença principal? O tamanho também, tá? Porque as bolhas são maiores que 3 milímetros, tá certo? Geralmente também, pessoal, enquanto as vesículas elas são geralmente múltiplas, as bolhas geralmente são únicas, tá? E são muito comuns em doenças autoimunes e são mais dispersas, tá? Elas costumam ser realmente, né, mais isoladas, tá bem? Elas não costumam aparecer agrupadas, não. E agora, pessoal, vamos para o próximo grupo, né, que são as perdas teciduais. Ou seja, são as lesões fundamentais ali onde tem perda de tecido, ok? E existem basicamente, gente, 3: erosão, úlcera e ulceração, tá? Então, vamos ver cada uma delas. Gente, a erosão é o seguinte: acontece uma perda parcial do epitélio que não atinge o tecido conjuntivo subjacente. Esse é o principal que vocês têm que guardar, tá? Tem uma perda ali que não atinge o tecido conjuntivo, tá certo? Então, né, vai acontecer aí a atrofia da mucosa bucal, né? Ela pode se tornar fina com aparência frágil e elas podem surgir, né, da ruptura de uma vesícula ou uma bolha, tá bem? Então, aqui, ó, mostrando para vocês, é uma erosão. Não tem, né? Isso aqui é uma imagem de língua geográfica, tá? Que tem ali uma erosão e não chega, né, no tecido conjuntivo, tá bem? Agora, pessoal, vamos falar da úlcera. Gente, aqui tem perda do epitélio, tá? Porém, com exposição do tecido conjuntivo, ok, gente? E aí, a úlcera, ela é crônica, então ela vai persistir aí por semanas ou meses, tá? Na imagem, gente, é um carcinoma espinocelular, certo? E qual que é a diferença para ulceração? Porque, ó, aqui, gente, tá igual, ó, perda de substância do epitélio, tá? Com exposição do conjuntivo. A gente viu isso na úlcera, né? Mas a diferença, gente, é que a ulceração, ela é aguda, enquanto a úlcera é crônica. Então, a aguda, ela acontece ali muito rápido e ela tende a sumir também mais rápido, tá? Então, a imagem aí para vocês, gente, é uma afta, ok? Então, agora sim, gente, voltemos à nossa questão, né? Então, pede aí a correspondência entre a lesão fundamental e a descrição. Então, vamos lá. Letra A. Úlcera. Vamos ler. Lesão elevada em relação ao tecido normal, com altura pequena em relação à extensão, consistente à palpação. Gente, a gente viu que a úlcera tem perda de tecido, não tem elevação, tá? Isso daqui, pessoal, é a definição do quê? De placa, ó, altura pequena em relação à extensão, tá? Então, não é úlcera, é placa. Letra B, mácula. Vamos ler a definição. Modificação da coloração da mucosa bucal sem que ocorra elevação ou depressão tecidual. Perfeito, gente. A gente viu, né, que mancha ou mácula é o quê? É alteração de coloração, tá? Sem que tenha ali desnível, né? Tanto para cima quanto para baixo. Não tem aumento, né, de tecido nem perda. Então, gabarito letra B. Letra C, vesícula. Lesão com solução de continuidade do epitélio com exposição do tecido conjuntivo adjacente que persiste por meses. Gente, definição do quê? De úlcera, né? Uma que tem perda do epitélio, né? Que expõe o tecido conjuntivo e persiste por meses, é crônico, né? Úlcera. Letra D, erosão. Elevações do epitélio de pequenas dimensões contendo líquido em seu interior. Gente, definição do quê? De vesícula, né? Elevação pequena, geralmente múltiplas, né? Que tem líquido. E letra E, placa.
perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo adjacente. Gente, definição de erosão, tá? A placa ela vai ser elevada, tá? Não tem perda ali do epitélio, tá certo? Então, realmente, gente, gabarito letra B. Agora, pessoal, seguinte, preparem o print, tá? Que nessa tela aí eu deixei para vocês um resumão das lesões fundamentais, tá? Quero todo mundo aí tirando uma foto, entendeu? Tirando um print, anotando depois, porque isso daqui, gente, parece um assunto bobo, mas cai, tá? Então, tira o print aí. Deixa eu fazer um sorriso, né, pra eu não sair feio no print. Pronto, gente, vamos lá. Vamos passar pra próxima. Quase acabando, hein? Vamos lá. Questãozinha de número 7. Criança do sexo feminino, saúde geral boa, 10 anos de idade, compareceu ao consultório para avaliação de seus dentes. O dente 21 estava erupcionado, porém o dente 51 estava em posição comprometendo a estética. Ao exame radiográfico, o profissional observou uma estrutura calcificada semelhante a dentículos, travando a erupção do elemento dental 11. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é... Então, assim, gente, uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Em questão de lesões, de patologia, sempre guardem coisas muito específicas, sabe? Forma de bolha de sabão, favo de mel, vidro fosco, dentículo, semelhante a dentículos, sabe? Massa amorfa, umas características, assim, muito... que levam a gente para um diagnóstico muito provável, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ver as opções. Letra E, dentinoma. Letra B, fibroma odontogênico central. Letra C, odontoma composto. Letra D, mesiodens de Bulk. E letra E, granuloma. Pessoal, nenhuma dessas daqui, tirando uma, vai apresentar isso aqui, ó, essa estrutura... Nossa Senhora. A mão tá boa para fazer linha reta, né, gente? Vocês estão vendo. Deixa eu apagar. Nenhuma dessas lesões vai ter essa estrutura aqui, ó, semelhante a dentículos, tirando uma, gente. Que não é o dentinoma, não é o fibroma odontogênico, é o odontoma composto, tá? Cai bastante também nos concursos. Não é o mesiodens de Bulk, não é o granuloma. Não tô conseguindo riscar a linha, mas enfim, não é ele, tá? Então, pessoal, vamos revisar um pouquinho dessa patologia, tá certo? Porque ela é bem importante. Bom, vamos falar do odontoma, então. Pessoal, o odontoma, ele é um tumor, tá? Que vai consistir principalmente em esmalte e dentina e tem quantidades variáveis de polpa e cemento, tá certo? É muito comum entre as 2 primeiras décadas de vida, tá? Então, percebam, né? Bate com a idade da paciente. Geralmente eles são assintomáticos, então assim, geralmente descobre-se por acaso, também batendo com o enunciado, né? E geralmente, pessoal, eles são pequenos, tá? Quando maiores, eles podem causar expansão óssea. O que é isso, gente? Ele realmente vai expandindo o osso ali, tá? Predileção, pessoal, por maxila. Então, geralmente, os casos de odontoma acometem maxila, tá certo? E olha que interessante, geralmente um dente não erupcionado está associado, tá? E qual que é o tratamento do odontoma, pessoal? Excisão local simples e o prognóstico aqui é excelente, tá certo? Então a gente vai remover, né, cirurgicamente. Agora, pessoal, um slide assim, importantíssimo, tá? Existem basicamente 2 tipos de odontoma, que é o composto e o complexo. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O composto, pessoal, como que é o odontoma composto? Vão ser múltiplas estruturas pequenas que vão se apresentar ali, tá? Semelhantes a dentes, semelhantes a dentículos, dentes pequenos, tá? Cercados por uma zona ali delgada radiolúcida. E aí eles são muito comuns, pessoal, na região anterior de maxila, tá? Enquanto o odontoma complexo, pessoal, ele vai se manifestar como uma massa amorfa calcificada, tá? De esmalte e dentina. E aqui não é semelhante a um dente como no composto, tá certo?
E é mais comum em região de molares, tá? Então, ó, mostrando aqui para vocês, pessoal. Olha como que aqui parece realmente dentículos, né? Como se fosse um dente assim, ó, um dente aqui, aí outro dente aqui, né? Ficou parecendo uma flor, mas enfim. Como se fosse, gente, dentes, né? Isso daqui é o aspecto de dentículo. Aqui é um odontoma composto, tá? E aqui, pessoal, é um odontoma complexo, uma massa amorfa, né? Calcificada. Então, percebam aqui, tá bem? E aqui, gente, é um odontoma composto, tá? Depois de retirado, só para vocês verem que realmente, né, lembra dentinhos mesmo, tá? Então, pessoal, gabarito letra C, beleza? Próxima questão, pessoal, vamos lá. Questão de número 8. Paciente com 46 anos de idade, sexo masculino, apresenta em suas radiografias periapicais reabsorção extensa das raízes dos dentes 34 e 35, com lesão de aparência multilocular situada entre essas raízes e placa óssea cortical expandida. Isso aqui, gente, placa óssea cortical expandida é expansão óssea, tá? Então, a lesão, né, provocou expansão óssea. O diagnóstico é compatível com... Então, vamos analisar cada uma, gente. Letra A. Displasia sementiforme. Gente, displasia sementiforme é a mesma coisa que displasia semento ósseo, ok? E aí, seguinte, geralmente essa displasia não causa expansão óssea, tá? Além disso, gente, essa displasia tem assim, um padrão muito típico, que é o quê? As lesões, elas são radiolúcidas, aí depois, com o tempo, elas ficam mistas, tá? Então, a gente consegue ver ali um misto de radiolúcido e radiopaco, tá? E depois elas se tornam lesões radiopacas, tá? Então, assim, lesões mais clarinhas, né? A radiografia. Então, assim, não tem nada aqui, gente, que indique para isso, tá bem? Então, não é o nosso diagnóstico mais provável. Letra B, ameloblastoma. Sim, pessoal, o ameloblastoma, ele bate muito com isso aqui, tá? Essa aparência multilocular é muito típica de ameloblastoma, tá bem? E expansão cortical também, tá? A gente vai revisar um pouquinho sobre ele, mas é o nosso gabarito. Letra C, osteomielite. Gente, não, porque geralmente a osteomielite vai apresentar dor, tá? Também áreas mal definidas, ok? Não falou nada sobre isso, tá certo? Então, não. Letra D, cisto ósseo traumático. Gente, geralmente é unilocular, tá? E aqui é uma lesão multilocular. Unilocular, gente, é só uma cavidade, tá? Multilocular é como se tivesse várias, tá bem? Várias cavidades na lesão. Então, também não. E letra E, cisto de desenvolvimento. E os cistos de desenvolvimento, geralmente, né, são uniloculares. Então, também não, tá? Então, realmente, gente, só sobrou aqui o ameloblastoma pra gente, né? Então, vamos revisar um pouquinho sobre esse tema que também cai bastante. Bom, gente, o ameloblastoma, ele é um tumor odontogênico que é muito comum, tá? E o crescimento dele, pessoal, é lento, tá certo? Além disso, eles são localmente invasivos, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Os ameloblastomas geralmente não causam, geralmente não, os ameloblastomas não causam metástase, tá? Então, assim, eles não são malignos aqui. Porém, eles vão infiltrar, invadir as estruturas adjacentes, as estruturas que estão próximas ali, tá certo? Então, eles são benignos, tá? E a prevalência aí, né, desse tumor é entre 20 a 50 anos, ok? Então, assim, pessoal, até existe, tá, o ameloblastoma maligno, mas aqui aí é outra coisa, tá? Aqui é um ameloblastoma só, sem ser maligno, tá bem? Porque os malignos, gente, são muito raros, tá? Então, aqui voltando a falar, né, do ameloblastoma benigno, pessoal, percebam, né, como que ele vai crescendo, vai entrando e vai expandindo mesmo, né? Se for deixando, gente, só vai, tá? E aí, falando, né, da prevalência de local da ameloblastoma, gente, percebam, né, que tem uma grande predileção pela mandíbula
principalmente na região de corpo e ramo, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características radiográficas, tá? Ele vai se apresentar como uma lesão radiolúcida, né? Ou seja, mais escurinho ali na radiografia, tá? Ele pode ser unilocular ou multilocular, pode ser os dois, gente, mas geralmente é multilocular, tá bem? E ele tem um padrão, pessoal, muito específico, tá certo? Que é um aspecto de bolhas de sabão ou favos de mel, tá? Então, assim, é bem típico de ameloblastoma isso aqui. Geralmente, gente, tem expansão das corticais, expansão óssea, tá? E pode ocorrer reabsorção dentária aqui, tá bem? Então, ó, imagens para vocês, né, do ameloblastoma. Então, ó, percebam o aspecto radiolúcido dele, né, mais escurinho ali. E também, ó, de várias cavidades, ó, como que tem várias aqui, né? Com esse aspecto multilocular. E aqui, gente, aí, ó, por isso que tem um aspecto que a gente chama de bolha de sabão, é porque realmente parece bolhas, né, de sabão. E aqui, pessoal, é o aspecto de favo de mel, tá? Que também é multilocular, só que ele é menorzinho, tá bem? Por isso, favo de mel. E aqui, gente, um ameloblastoma unilocular, que também é possível, tá? E aí, o ameloblastoma, ele tem alta taxa de recidiva, tá, pessoal? Então, principalmente em tratamentos mais conservadores, tá? E aí, o tratamento é a enucleação mais curetagem ou ressecção marginal, tá bem? Então, assim, vai ter mais chance de recidiva nesse primeiro tratamento aqui, que pode, né, acontecer de deixar um restinho ali de célula, né? E aí, recidivar, tá, pessoal? E aí, a ressecção marginal, né, realmente é o mais seguro, vamos dizer assim, é mais eficaz, tá? Então, pessoal, realmente, né, gabarito letra B, ameloblastoma. Próxima questão, gente. Número 9, vamos lá. Penúltima. Tô acabando já, gente. A sífilis congênita apresenta 3 características diagnósticas patognomônicas conhecidas como tríade de... Gente, quando falar patognomônica, significa que, assim, é uma tríade que, tipo, você bate... Quer dizer, uma tríade não, é um sinal, um sintoma que você bate e fala, nossa, é essa patologia aqui. Esse sinal é patognomônico disso aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Esse é o tipo de questão que não tem muito como a gente enrolar, né? A gente tem a opção de Case, Turner, Higa-Fed, Hutchinson e Moon. E, pessoal, quando a gente fala de sífilis congênita, a gente tem que lembrar na hora da tríade de Hutchinson, ok? Não é Case, nem Turner, nem Higa-Fed, nem Moon, tá? E sim Huntington, gabarito letra D. Vamos ver um pouquinho sobre o que é essa tríade, tá? Então, ó, a gente tem que lembrar dessa tríade aqui se a gente fala de sífilis congênita, tá bem? E o que é, né? São os dentes de Hutchinson, tá? A ceratite ocular intersticial e a surdez. Pessoal, os dentes de Hutchinson são justamente, né, esses dentes aqui que são bem característicos das sífilis congênitas, tá? Então, a gente fala que é os incisivos de Hutchinson e os molares, gente, em amora, tá? Também a gente pode chamar aqui molares de Fournier ou de Moon, tá bem? Não confundam, tá, gente? A tríade não é tríade de Moon, é só o molar, tá? Que a gente pode falar os molares de Moon, beleza? E aí, pessoal, a ceratite ocular, né, intersticial, ela é uma inflamação da córnea, tá? Que pode levar à diminuição progressiva da visão, ok? E aí a surdez, né, que acontece pelo comprometimento do 8º par de nervos cranianos, tá certo? Então, ó, tríade de Hutchinson, pessoal, é isso daqui, tá bem? É justamente isso daqui. Esses três pilares, tá? Então, né, não tem como ser outro gabarito, não tem como enrolar, gente. Nomenclatura, né, não tem como a gente ficar explicando muito. Então, vamos lá, pessoal. Última questão para a gente encerrar, fechar a noite de hoje, tá? Número 10.
Granuloma piogênico é um crescimento comum na cavidade bucal semelhante a tumor, de natureza não neoplásica, representando uma resposta tecidual a uma irritação local ou trauma. É caracterizado por uma massa plana ou lobulada, usualmente pedunculada. Pedunculada é a mesma coisa que pediculada, tá, gente? Então aí, né, ele quer as próximas características do granuloma piogênico. Então, pessoal, vamos dar uma revisadinha, né, nessa lesão, tá? No granuloma piogênico. Bom, como a própria questão já disse, gente, o granuloma piogênico, né, ele é uma resposta tecidual a uma irritação local ou a um trauma. Lembrando, pessoal, não é uma neoplasia verdadeira, ok? E ele vai se apresentar, né, como um aumento de volume com superfície lisa ou lobulada, tá? O que é lobulada, professor? Um monte de lóbulo mesmo, sabe? Como se tivesse um monte de lóbulo ali, tá bem? Usualmente, gente, na maioria das vezes, ele é pediculado, porém alguns podem ser sésseis, tá? Mas a maioria é pediculado. A superfície normalmente ali tá ulcerada, tá, pessoal? Muito por trauma, ok? E a coloração pode variar do rosa ao vermelho ao roxo, tá? Lembrando, gente, muita questão traz que o granuloma piogênico tem cor vermelho intenso, tá bem? Isso daí eu já vi em algumas questões. E aí é o seguinte, quanto mais velho, vamos dizer assim, o granuloma piogênico vai ficando, mais rosa ele fica também, tá? Porque vai sofrendo ali uma maturação, tá? O tamanho, gente, variável, tá? Poucos milímetros até vários centímetros, ok? E o crescimento, gente, é indolor, tá? Paciente geralmente não se queixa de nada, porém ele sangra facilmente. Por quê, pessoal? Porque essa lesão é muito vascularizada, tá? Bom, ela pode apresentar crescimento rápido, tá? É típico também de granuloma piogênico, às vezes até o dentista pode assustar, porque cresce muito rápido, tá? E aí o granuloma piogênico, gente, tem grande predileção pela gengiva, principalmente gengiva superior. Pode acontecer em outros locais? Pode, tá? Então, ó, outras comuns que são lábios, língua e mucosa jugal, tá bem? E aí, né, a causa do granuloma piogênico, ela não está exatamente muito bem estabelecida, mas a irritação e a inflamação gengival é um possível fator precipitador forte, tá certo? E aí, algumas lesões, elas podem se estender entre os dentes, envolvendo a gengiva vestibular e lingual, ela realmente estender ali, tá? Bom, pessoal, é muito comum, né, o granuloma piogênico acometer crianças e adultos jovens, tá? É a maioria. E tem predileção, gente, pelo sexo feminino. Muito possivelmente pelo efeito dos hormônios femininos, tá certo? E, pessoal, uma coisa importante, tá? Que a questão não trouxe, mas eu já vi muita questão cobrar. E é uma lesão muito frequente em mulheres grávidas, tá? E eles são chamados, né, de tumor gravídico ou granuloma gravídico, tá certo? E aí acontece, né, mais ou menos ali no 7º mês, por volta do 7º mês, tá? E aí, gente, depois da gestação, algumas lesões, elas regridem ou podem até sofrer maturação fibrosa, tá? No histopatológico, gente, a gente vai observar ali uma proliferação vascular, igual eu falei com vocês, tá? É realmente vascular ali, tem muito vaso, né, formando ali, que é semelhante ao tecido de granulação. Outra coisa, gente, o granuloma piogênico não é um granuloma verdadeiro, tá? Não tem tecido de granulação ali. Porém, no histopatológico a gente vê algo semelhante, tá? Por isso o nome. Ok? Ah, aqui a imagem. Aqui, gente, é um granuloma, tá? É numa mulher grávida, tá? E aqui depois da gestação. Então, percebam como que ele regrediu, né? Qual que vai ser o tratamento, gente? A gente vai realizar a excisão cirúrgica, tá bem? E, novamente, né? A gente vai submeter o espécime ali que a gente retirou a exame microscópico, ok?
E aí, os dentes, né, adjacentes, eles devem ser raspados de forma eficaz. Para quê? Para a gente remover, gente, alguma fonte de irritação contínua, né? Prevenir recidiva, tá? A taxa de recorrência, gente, acontece, tá bem? Tem certa recorrência ali, então entre 3 a 5%. E um detalhe também importante sobre o tratamento, gente, ele deve ser postergado durante a gravidez, tá bem? A não ser, assim, que não dê para esperar, tá? Tá incomodando muito a paciente, tá, né, comprometendo, enfim. Por quê, gente? Porque a taxa de recidiva é alta para os granulomas piogênicos que são removidos durante a gravidez. Porque, gente, eu já falei com vocês que tem relação hormonal, né? Então, assim, se a gente remover ali, o hormônio vai continuar e pode acontecer novamente, tá? A taxa de recidiva é alta. Então, assim, posterga, tá? Espera, né, a paciente passar ali, né, no período da gravidez e depois faz a remoção, tá bem? Então, agora, gente, voltando aí para a questão, vamos lá. O granuloma, né, ele é caracterizado por uma massa plana lobulada, vimos isso, usualmente pediculada, vimos também. Vamos lá, gente, vamos por partes, né? Primeira seção aqui, vamos analisar por seção. Indolor, dolorido, a gente viu que não é, né, que geralmente é assintomático. Então, já vamos cortar aqui a C e a D. Indolor, ok. De crescimento rápido, a gente viu, né, que ele tem crescimento rápido. De crescimento lento, não é, tá, gente? Geralmente não é. Então, geralmente é crescimento rápido mesmo, tá? Inicialmente, altamente vascularizado. Pessoal, achamos aqui o nosso gabarito, tá? Letra A, ele tem muita vascularização. Inicialmente com conteúdo purulento? Não. Vascularizado aqui sim, purulento não e purulento não. Tá bem? Então, gente, gabarito aí, letra A, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live. Espero que tenha sido aí de grande aproveitamento para vocês, tá bem? Se ficou alguma dúvida, gente, podem me mandar, vai ser um prazer ouvir vocês, tá? Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. E continuem estudando, boa sorte aí para vocês no concurso, vai dar tudo certo. Beleza, gente? Então, por hoje é só e tchauzinho!